Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 6. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Final do culto nós temos pirulito para as crianças que ficarem quietinhas. Aleluia. E tem muito pirulito aqui, hein? Olha aqui, esse daqui é de morango. Vou deixar aqui para você sempre lembrar que no final do culto vai ter pirulito para as crianças que participarem do culto. Hoje eu quero falar para você sobre as 3 experiências do crente vencedor. Quantos aqui são vencedores? Você é vencedor mesmo? A palavra de Deus diz que em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores não é porque somos fortes ou capazes, nós somos vencedores em Cristo Jesus. A sua vitória tem um nome, e o nome dele é Jesus. Você é vencedor porque você está em Cristo, e porque você está em Cristo, você pode desfrutar da bênção, da vitória e do favor de Deus, em nome de Jesus. Então, hoje eu quero falar para você sobre as 3 experiências do crente vencedor. Por quê, pastor? Porque todo crente vencedor, eu gostaria da sua atenção absoluta, todo crente, ele vai passar por essas 3 experiências que eu irei mostrar para você na palavra. A palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim: e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É muito importante que você entenda algo. Desde o início, desde o princípio, Deus ele queria ter um povo na terra. Deus ele queria estabelecer, a sua descendência, povoar a terra. Nós somos um Deus, um povo que servimos a um Deus de geração. Irmãos, hoje eu estou aqui pregando o evangelho para você, e eu faço isso com muito encargo, com muita alegria, com muito prazer. Mas presta atenção, daqui um tempo virá outros após mim. Talvez os jovens que aqui estão me olhando, talvez nem passe isso pela sua cabeça, mas quem sabe um de vocês amanhã vai pegar o bastão, esse microfone, e vai continuar a obra que nós estamos fazendo, porque Deus ele te chamou, te separou e te comissionou para uma obra que é muito maior do que você. Então nós servimos a um Deus que é um Deus de geração. Por isso que o Senhor ele se apresenta dessa maneira. Eu acho tremendo, porque Deus ele se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é um Deus geracional. É um Deus que está se revelando em cada experiência geracional. Deus ele se revela em uma medida. Nós somos a geração que tem visto o evangelho ser descortinado diante dos nossos olhos. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 22, versículo 31, e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus se revela como um Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De maneira que quando Deus ele fala que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, cada uma dessas pessoas apontam para uma pessoa da Trindade. De maneira que quando nós conhecemos a obra desses homens, nós entendemos também cada uma das experiências que Deus quer levar eu e você a viver na presença dEle. Eu quero te dizer uma coisa muito profunda hoje, e o que eu vou liberar sobre a sua vida hoje, é um alimento que irá impactar a sua vida, que irá impactar o seu dia a dia, que irá levar você a viver uma vida abundante na presença de Deus. Mas é muito importante que você compreenda por revelação, que o nosso Deus, Ele quer que você experimente de vitória. A maioria dos crentes, sabe o que é triste? A maioria dos crentes, eles têm a autorização para ser vitorioso. Sabia disso? Você está autorizado para viver em vitória, mas você ainda não desfruta da vitória. Como assim, pastor? Eu me recordo, aleluia, eu me recordo, tempo atrás, muito tempo atrás, quando eu casei,
com a minha esposa. Minha esposa é essa dama de vermelho aqui, por isso que eu estava elogiando ela no púlpito aqui. Aleluia. E quando eu casei com a minha esposa dirigiu o carro do meu sogro. A minha cunhada, irmã dela, tinha carteira de motorista, mas ela não dirigia. E a minha esposa levava ela nos lugares e tudo. Aí eu falava, mas você não se sente incomodada de ficar levando a sua irmã sempre, buscando? Ela falou, não, eu não quero que ela dirija, eu quero que o carro fique só para mim. Então eu dirijo e eu levo ela sem nenhum problema, mas eu tenho mais autonomia, mais liberdade. Agora olha que coisa chocante, a minha cunhada, ela tinha autorização, hoje ela já dirige muito bem, mas naquela época ela tinha autorização para dirigir, mas não dirigia. Tem muitos crentes que são desse jeito. Ele tem a autorização para ser um vencedor, mas ele não acessa essa vitória. Por que não acessa essa vitória? Porque em alguma dessas experiências que eu vou pontuar para você aqui, você tem falhado. Mas eu quero declarar algo sobre a sua vida hoje. Hoje você vai sair daqui debaixo da revelação do Espírito Santo. Deus, Ele vai aleluia. Deus, Ele vai levar você a uma experiência abundante de vitória na presença dEle. Você crê nisso? É isso que o Espírito quer operar. Então, o nosso Deus é o Deus de Abraão. Deus, Ele se revela como o Deus de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão, ele foi o pai da fé. Deus, Ele se revela como o Deus de Abraão, porque Abraão foi o primeiro que creu. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 2, que Deus apareceu para Abraão quando ele estava na Mesopotâmia. Estava ainda lá na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Esse momento é registrado na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 7. A Bíblia diz, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar por herança essa terra. Deus tirou Abraão da terra de Ur dos caldeus. Essa é a primeira experiência. Deus, Ele escolheu Abraão, da mesma maneira que Deus escolheu você. Abraão, ele vivia em uma cidade cheia de idolatria. Os familiares de Abraão eram idólatras. Eram pessoas, a Bíblia revela isso, eram pessoas que adoravam outros deuses. Mas de repente Deus tira Abraão da terra da sua parentela e se revela a ele. E a Bíblia diz que Abraão creu. Abraão creu. Abraão não tinha uma fé perfeita, mas ele creu. Por isso que ele se tornou o pai da fé. A palavra de Deus diz em Josué capítulo 24, versículo 2, 24, versículo 2. Então Josué disse, assim diz o Senhor, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Abraão servia a outros deuses. Nós estávamos lá no mundo. Mas houve um dia em que Deus olhou para mim e para você e nos resgatou do império das trevas. Da mesma maneira como foi com Abraão, tem dia que eu olho para a minha história, o que eu estou vivendo aqui, o que eu estou vivendo na minha vida espiritual. Eu estava nas trevas há 24 anos atrás. Eu estava perdido, mas de repente o Espírito Santo soprou sobre a minha vida. Então eu conheci Jesus. Não foi que eu decidi por Jesus, não, foi porque Ele me escolheu, Ele me olhou quando eu estava perdido, escravizado na mão do diabo. O Espírito Santo olhou para mim e soprou a sua graça sobre a minha vida. Da mesma maneira Deus olhou para você e soprou o seu Espírito sobre a sua vida, e Deus fez isso porque Ele tem um plano extraordinário na sua vida. A palavra do Senhor também diz em Romanos capítulo 4, versículo 9. A Bíblia diz que visto que a fé foi imputada a Abraão para a justiça, para vir a ser o pai de todos os que creem. Abraão, ele é o pai de todos aqueles que creem. Quantos aqui creem no Senhor Jesus? Então você é filho de Abraão. Você é filho de Abraão porque você creu. Da mesma maneira, quando nós cremos, o Espírito Santo, ele começa a liberar a sua obra sobre nós. Mas Abraão, ele creu, mas a fé dele não era uma fé perfeita. Eu sei que algumas pessoas, eles oram e eles falam, pastor, eu preciso de ter uma fé perfeita. Não, você não precisa de ter uma fé perfeita, você precisa de ter fé. Você precisa de crer.
Abraão não era perfeito. A prova disso é que quando você observa a história de Abraão, você percebe que Abraão era uma pessoa cheia de debilidades. A Bíblia diz que certa vez, quando ele tinha 75 anos, a palavra do Senhor diz que o Senhor apareceu para Abraão. Olha que coisa chocante. Gênesis capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Abraão e disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Tinha Abraão 75 anos, quando ele saiu de Harã. Interessante que a partir desse momento Deus muda o nome de Abraão. Abraão se chamava Abrão. Abrão significa pai grande, mas agora Abraão significa pai de multidões. Deus, quando Ele libera uma palavra sobre a sua vida, Ele coloca o sopro do seu propósito sobre a sua história, de maneira que hoje a sua experiência, ela precisa de ser soprada pelo propósito de Deus. E eu quero falar algo para você muito sério. Às vezes você fica ansioso, achando que o propósito de Deus vai se cumprir baseado no seu esforço, na sua capacidade. Mas quando nós olhamos para a história de Abraão, nós percebemos que o propósito de Deus, ele se cumpre através de uma dependência completa da graça de Deus. Queridos, eu sinto profeticamente o Espírito falando para muitas pessoas aqui hoje: não tente lutar pela sua força, não tente agir pela sua capacidade, não tente mover-se diante de Deus confiado em si, mas descansa na obra consumada do Calvário, porque assim como foi com Abraão, quando ele esgotou completamente as suas forças, Deus, ele começou a operar o milagre na vida do seu servo. Quantos creem nisso? Diga amém. Foi assim na vida dele. Abraão é uma experiência de alguém que creu. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 7: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Abraão, ele teve muitas experiências inclusive fracassadas. A palavra de Deus nos mostra que certa vez ele chegou em Canaã, veio uma grande fome sobre a terra, e no meio do desespero Abraão desce para o Egito. Na hora que ele desce para o Egito, a Bíblia diz que Faraó tomou Sara para si. Agora olha que coisa louca, Abraão mentiu. Faraó perguntou: quem que é essa mulher? Abraão, com medo, falou o quê? Minha irmã. Imagina se você chega num lugar, a sua esposa está do seu lado, e alguém pergunta: é sua esposa? O que é sua? Você fala: é minha irmã. Sua esposa vai te dar uma bolsada na cabeça na hora, não é verdade? Pois é, a Bíblia diz que Abraão mentiu. Deus repreendeu Faraó. Faraó devolve a esposa a Abraão, Sara a Abraão. Mas eu vou falar algo para você muito sério. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que às vezes a gente faz baseado e confiado no nosso esforço. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: Abraão, você vai ter um filho. Quando Deus libera essa palavra para Abraão, Abraão já era muito velho. Talvez ele não acreditou na palavra que Deus havia liberado sobre ele. E ele começou a observar a sua capacidade. Mas eu sou já velho, a minha esposa também é avançada em dias. Ele não falou que a esposa é velha, ele tem juízo. Ele falou que ela é avançada em dias. Mas presta atenção, ele já estava raciocinando de maneira natural. Da mesma maneira, nós somos tentados a raciocinar de maneira natural quando Deus ele nos visita com uma palavra, quando Deus ele descortina diante dos nossos olhos acerca do seu propósito. Você rapidamente começa a avaliar e imaginar como que Deus irá fazer, como que Deus irá operar, como que Deus pode mover dessa maneira. Mas eu quero te dizer uma coisa: não ande segundo a sua vista, não ande de acordo com aquilo que você está vendo. Abraão é o pai da fé, mas o pai da fé, por um momento, ele tentou ajudar a Deus. Diz a Bíblia que ele chega para Sara e fala assim: vamos ajudar Deus, vamos ter um filho, dá aqui a minha serva Agar, tenha um filho com ela. Diz a Bíblia então que Abraão tem um filho com Agar, chamado Ismael. Ismael significa obras da carne. Presta atenção, olha para mim.
Tem gente que tenta ajudar a Deus, achando que está fazendo uma boa coisa. É só uma ajudinha. Deus não importa não. Presta atenção. Deus, ele não recebe aquilo que é feito na carne. Fazer na carne é fazer sem dependência de Deus. Tem gente que faz muita coisa sem depender do Pai. Às vezes você trabalha sem depender de Deus. Não, você fala, pastor, eu dependo de Deus só na minha célula. Trabalhar é a minha capacidade, é o meu talento, é o que eu posso fazer. Presta atenção, você está errado, você tem que depender de Deus em tudo. E quando você depende de Deus em tudo, o selo de Deus, ele respalda você em tudo também. Você fala, pastor, mas como que eu dependo de Deus no meu trabalho? Orando, buscando a Deus, colocando diante do Senhor os seus desafios. Mas eu sei que às vezes nós somos tentados a agir de acordo com a nossa atitude natural, carnal. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. O Espírito de Deus, ele quer levar você a viver uma vida na completa dependência de Deus. E quando você vive uma vida na dependência do Espírito, você começa a viver uma vida de experiência e milagres acontecem. E eu te digo mais, quando você depende de Deus, Isaac vem. O milagre acontece. Nós vivemos uma geração que às vezes despreza os milagres. Eu valorizo o milagre. Quero te dizer uma coisa. Você pode visitar o meu Instagram, ou você pode pegar o meu número do WhatsApp, e você pode me mandar todo o milagre que você experimentar, porque eu gosto de ouvir, de ler. E eu louvo a Deus porque tem irmãos que alimentam, né, a minha fé cada semana, porque testemunhos extraordinários eles mandam para mim, de suprimento, de provisão, de cura, de milagres. É maravilhoso, é bom ouvir. Agora eu vou falar algo para você. Não menospreze aquilo que Deus tem feito na sua vida. Como que nós menosprezamos aquilo que nós temos feito na minha vida? Quando você compara. Eu experimentei de um milagre, mas o pastor Eduardo experimentou de um milagre muito maior. Aí eu olho para o milagre do pastor Eduardo e falo, isso aqui é milagre, eu nem vou abrir a minha boca para contar o meu testemunho. Para com isso. Às vezes na sua célula, o seu testemunho é que você estava lá no seu trabalho com fome, e você orou, Senhor, envia uma pessoa para me dar um lanche aqui, e Deus enviou essa pessoa para te dar um lanche, e você foi alimentado naquele dia e suprido. Aí você fica com vergonha de contar o milagre, porque o milagre que você ouviu na célula é muito maior. Mas não ignore os pequenos milagres, porque os pequenos milagres falam a respeito da sua história com o Pai. E quando você está vivendo uma história de dependência com Deus, os milagres são gradativos. A dependência de Deus é dia após dia, de maneira que você vai vivendo um dia após o outro, construindo uma história de muitos milagres na presença de Deus. Quantos querem construir uma história de milagres diante de Deus? Mas é necessário que você não fique intimidado. Abraão é uma pessoa que viveu essa experiência. A Bíblia diz então que Isaac nasceu. E Isaac nos fala, é filho de Abraão, é o filho da promessa. Isaac nos fala de uma outra experiência. Que experiência é essa, pastor? Que Isaac nos mostra. Isaac nos fala da experiência de ser herdeiro. Eu vou falar uma coisa para você. Não existe nada mais extraordinário do que ser herdeiro. Se você tivesse que escolher, que família que você iria nascer? Eu iria escolher a mesma que eu nasci. Aleluia. Porque minha mãe está me ouvindo aqui. Louvado seja Deus. Mas escolheria. Mas se você tivesse o privilégio de falar, não, escolha qual família que você vai nascer, talvez você iria querer nascer na família da linhagem real da Inglaterra, ou talvez na família de uma pessoa multimilionária, rica. Imagina você não ter que preocupar com um boleto mais nunca na sua vida. Não é verdade? Eu me recordo de um dia, eu estava trabalhando na empresa, muitos anos atrás, há uns 25 anos atrás, trabalhava numa empresa. E o dono da empresa colocou o filho para trabalhar junto comigo, no meu departamento. E o meu chefe falou assim, André, ensina ele
o seu trabalho, que eu vou passar outra função para você. E eu comecei a ensinar meu trabalho para ele, só que tinha um detalhe, ele chegava todos os dias, 10 horas da manhã, para trabalhar. E ele saía 11h30 para almoçar, voltava 2h30, e ia embora 4 horas para malhar. Aí eu cheguei para o meu patrão, depois de umas 2 semanas, para o meu chefe, não para o pai dele, porque eu não era doido. Eu cheguei para o meu chefe, que era o gerente da seção. Eu falei para ele, está difícil ensinar o cidadão, porque ele só chega, ele trabalha 3 horas por dia. Então não tem jeito, eu fico aqui 8 horas fazendo, você tem que falar com ele para ele chegar 8. Aí o meu chefe, eu nunca esqueço, porque ele com muito bom humor e sabedoria, ele chegou em mim e falou assim, André, aprenda uma coisa. Eu falei, tem gente que nasce filho de pai rico, e tem gente que nasce filho de pai pobre. Você nasceu filho de pai pobre, ele nasceu filho de pai rico, ele escolhe a hora que ele chega no trabalho. Nossa, mas eu perdi a fome naquele dia. Cheguei no meu pai, Rafael Roque, e falei assim, pai, você está escondendo de mim? Você é rico, fala a verdade. Tem alguma herança para mim? Qual é a herança? Por quê? Porque todos nós queríamos ser herdeiros. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você é herdeiro. E não é uma herança nada aqui dessa terra. Uma herança que vem do céu. Pastor, como que eu acesso essa herança? Crendo. Crendo. Quando você crê, a herança é liberada. Por isso Isaac nos mostra essa experiência de viver como herdeiro. Pastor, como que eu posso ser herdeiro? A Bíblia diz que você está em Cristo. E uma vez que você está em Cristo, olha que coisa interessante, Gálatas capítulo 3, versículo 29, a palavra de Deus diz assim, olha, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você é herdeiro, você tem que viver agora segundo a herança que foi liberada sobre a sua vida. E eu te digo uma coisa, você tem um pai que é muito rico, que é muito próspero, que é um pai cheio de tesouros ocultos, que quer revelar a você que é filho amado e que ama o pai. Por isso eu te digo uma coisa, viva como herdeiro, não viva mais com uma mentalidade escrava, não. Você sabe o que é interessante? É porque Abraão tinha 2 figuras na sua casa, Isaque e Ismael. Ismael era escravo, ele era filho da escrava. Não tinha como você interromper a linhagem dele, ele era filho da escrava. Mas Isaac não, Isaac ele era o filho da promessa, de maneira que quando Isaac andava, era a promessa andando, quando Isaac falava, era a promessa falando. Eu quero te dizer uma coisa, você está em Cristo, e porque você está em Cristo, agora você é participante de todas as coisas que Cristo tem, de maneira que quando você recebe de Cristo, ora em Cristo, quando você clama ao Senhor em Cristo, Deus ele começa a liberar milagres sobre a sua vida por causa de Cristo, porque você está em Cristo. Quantos creem nisso? Diga amém. Diga amém de verdade. Quem tem uma Bíblia aqui de papel? Deixa eu ver aqui. Bíblia raiz. Irmã Glaucia, pastor Eduardo, pega a Bíblia dela para mim. Eu tenho Bíblia, viu gente? Está no meu iPad. Deus é essa Bíblia, Cristo é essa Bíblia. Diga amém. Você é esse papel. Você, se eu colocar esse papel, isso aqui é uma Bíblia de crente de verdade, hein? Se você sair na rua, um camarada falar, passa a bolsa, você fala, você vai encarar mesmo? Ele, não vou mais não. É uma arma mesmo. Glória a Deus, tem que ser assim. Agora presta atenção. Esse papel que é você, foi colocado na Bíblia, que é Deus, que é Cristo. De maneira que, aonde a Bíblia vai, o papel vai junto, você vai junto. Aonde Cristo vai, você também vai junto, porque você está em Cristo. Da mesma maneira que esse papel está na Bíblia, você está em Cristo. Então, se eu
coloco essa Bíblia aqui em cima, esse papel vai ser colocado aqui em cima, de maneira que Deus, Ele colocou você em Cristo. Se Cristo está numa posição especial, você também está nessa mesma posição, e você pode orar, clamar e desfrutar dos milagres que Deus tem para você, não porque você é bom, não porque você é capaz, não porque você é melhor do que o outro, mas porque você é herdeiro, e você é herdeiro porque você está em Cristo, e porque você está em Cristo, meu querido, você pode desfrutar e acessar os milagres de Deus que estão disponíveis para você. Se você crê nisso, diga amém. Mas remova a mentalidade de escravo. Tem muito filho de Deus que está aqui, mas ainda vive com a mentalidade de escassez. Você é Isaac, filho da promessa, herdeiro da promessa, mas você vive na casa do seu pai como Ismael, escravo. Você sabe que uma das coisas mais constrangedoras é quando o filho ele não tem liberdade na casa. Tem comida disponível, mas ele não tem liberdade para ir lá e pegar. Pai, será que eu posso comer o pudim que está na geladeira? Mas a casa é sua, tudo é seu, você pode desfrutar porque você é filho. Mas o filho da vizinha não tem liberdade para entrar na minha casa e pegar o pudim, porque ele não é filho. Mas eu quero te dizer uma coisa, você é filho, você tem liberdade na casa do seu pai, e você pode desfrutar de todas as promessas que o seu pai tem liberado para você. Por isso, meu irmão, eu quero te desafiar nesses dias a remover a mentalidade de escassez. Às vezes você é escravo da escassez, e você fica meditando no quanto está faltando. Meu Deus, está faltando dinheiro para pagar a luz, está faltando dinheiro para pagar a água, está faltando dinheiro. Tem gente que chega, uma vez uma irmã chegou no pastor e falou o seguinte: pastor, está uma fartura lá em casa. Aí o pastor: é mesmo, irmã? Está fartando tudo. Está fartando tudo. Ou seja, escassez. Deus, Ele não quer que você viva uma escassez. Agora, presta atenção, para Deus colocar em você a abundância, você precisa de remover a mentalidade de escravo, e entender que você é próspero, abençoado, ungido, cheio do Espírito, cheio da graça de Deus e do favor do Pai. Quantos creem nisso, diga amém. Você não pode se intimidar com nada, porque você é filho do rei. Você já viu um lugar que você fica intimidado? Você vai num lugar muito chique, uma festa muito pomposa, cheia de pessoas, né, ricas. Aí você olha e a tendência é ficar, de certa maneira, intimidado, porque, nossa, esse povo é muito rico, você fica admirado, nossa, olha a riqueza dele. Não, presta atenção, chega como filho do rei, chega como filho, como príncipe, como alguém que acessou as promessas. Se Deus te colocou naquele lugar, é porque Deus, Ele quer que você desfrute daquele ambiente. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Mentalidade de abundância, de provisão, de suprimento. Eu tenho sonhos no meu coração. Alguns deles eu ainda não acessei. Mas eu vou falar algo para você. Todas as vezes que eu oro ao Senhor, eu falo: eu vou acessar, porque eu tenho um Pai que é bom. Eu tenho um Pai que me supre. Eu já disseminei, removi essa mentalidade de escassez, porque eu quero acessar todas as promessas que o meu Pai tem para mim. Quantos creem nisso? Diga amém. Mas a palavra de Deus diz que Isaac gerou a Jacó. Jacó é essa terceira experiência que a palavra de Deus nos diz que nós temos que ter. A Bíblia diz que Isaac, ele viveu uma vida onde ele não precisou de construir nada. Só para você ter uma noção, até o lugar onde Isaac foi enterrado, Abraão tinha preparado. Até a sepultura dele. Ele não teve que se preocupar em construir riqueza, em juntar dinheiro. Não, muito pelo contrário. Ele só usou aquilo que Abraão tinha juntado para ele. Herdeiro. Agora Jacó foi diferente. Jacó é o segundo filho de Isaac. E Jacó aponta para uma necessidade muito importante na nossa vida. É a necessidade de nós sermos transformados pelo Espírito Santo. Isaac aponta para a herança.
de você remover essa mentalidade de escassez, de escravidão e acessar as promessas que Deus tem para você. Mas Jacó nos fala da experiência de transformação que o Espírito Santo quer mover em nós. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, nós somos muito duros, nós temos um coração muito endurecido. Às vezes o Espírito Santo quer trabalhar de maneira especial na sua vida, mas às vezes nós resistimos, e nós resistimos porque nós temos uma alma muito forte. E o Espírito Santo ele tem que trabalhar para quebrar toda essa força da alma, para que o Espírito seja liberado e você viva uma vida na dependência de Deus. No final, o que Deus quer de você é que você viva uma vida dependendo dEle completamente. Mas há muitas pessoas que resistem à obra do Espírito Santo na sua vida. Você não aceita a transformação que o Espírito propõe. E a maneira como você rejeita essa transformação é não submetendo aquilo que o Espírito Santo está proporcionando para você hoje. E enquanto você resiste à obra do Espírito na sua vida, o favor não é liberado. E eu vou te dizer uma coisa, Deus ele usa muita circunstância para nos humilhar, para nos quebrantar. Deus ele usa tantas circunstâncias para moldar o nosso caráter. Eu vou falar algo para você, Deus ele quer que você seja uma pessoa que venha refletir a imagem de Cristo, mas para isso acontecer, você precisa aceitar a disciplina do Espírito. Você fala, pastor, mas nós não estamos na graça. Como assim disciplina? Presta atenção, a disciplina na graça é a luz do Espírito vindo sobre a sua vida e removendo toda a obra da carne da sua história. Deus ele quer que você viva uma vida na dependência dEle. Deus ele quer que você seja transformado por Ele. Da mesma maneira que Jacó foi transformado. A Bíblia diz que Jacó, ele era um enganador. O próprio nome dele dizia isso. O enganador, usurpador. Era aquela pessoa que queria levar vantagem em tudo. Deixa eu te falar algo, você é crente. Você não deve viver segundo os princípios do mundo. O mundo, ele tem as suas maneiras de levar vantagem, mas você tem um Deus que peleja por você, você tem um Deus que restitui a sua vida quando você é defraudado, você tem um Deus que cuida de cada detalhe da sua história. Por isso eu quero te dizer uma coisa, aceite o Espírito trabalhar na sua vida, na sua caminhada, na sua história. Deixa Deus ser Deus em todas as áreas da sua vida, nos seus negócios, no seu casamento, na sua história com Deus, e submeta a disciplina do Espírito, e você vai perceber o quanto de favor será liberado sobre a sua vida, porque o favor de Deus repousa sobre aquele que é humilde. É difícil falar amém quando eu falo sobre essas coisas, porque aceitar que Deus ele precisa de produzir uma transformação em nós, e reconhecer que nós mesmos somos aqueles que mais impedem a obra de transformação do Espírito, porque resistimos à sua disciplina. Mas eu quero te dizer uma coisa no nome de Jesus. Da mesma maneira que a Bíblia diz que Jacó, um dia, ele teve uma experiência de transformação. A palavra de Deus diz que em Gênesis capítulo 32, versículo 9, a palavra do Senhor diz que orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, que me disseste, torna a terra e a tua parentela e te farei bem. E ele ora e diz, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, pois disseste, certamente dar-te-ei uma descendência como a areia do mar. Essa palavra livrar no original é tirar a força. Existe um momento em que você tem que reconhecer que você não consegue. Às vezes você está chegando no fim de si mesmo. Você tem lutado pelo seu casamento, você tem trabalhado pela sua prosperidade, mas você tem feito isso na força do seu braço. E quando você faz na força do seu braço, sem o selo, o respaldo e a dependência de Deus, o favor não é derramado, porque é tudo carne. Às vezes você tem liderado na força do seu braço.
Às vezes você tem discipulado na força do seu braço, e quando você discipula na força do seu braço, é a sua carne que está discipulando. Quando você lidera na força do seu braço, é a sua carne que está liderando. Mas quando você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não consigo, e porque eu não consigo, eu clamo pelo Senhor e pelo socorro do Altíssimo. Vai diante de mim e libera o teu favor sobre cada área da minha história e da minha vida. Então você começa a perceber o Espírito movendo e o Espírito operando. E eu te digo, quando o Espírito move, é consistente a obra, é consistente a transformação. Meu querido, rejeite hoje toda a obra da carne. Rejeite hoje tudo aquilo que é fruto da sua... Às vezes você fica cheio de amargura, de rancor, de ressentimento. É carne. Isso atrapalha o favor de Deus na sua vida. O seu casamento tem que ser um lugar onde o fluir e o favor de Deus reinam. Mas quando você não permite o Espírito trabalhar na sua vida, não há favor liberado. A palavra de Deus diz que um dia Jacó ficou só com Deus. No versículo 22 de Gênesis 32, a Bíblia diz que ele ficou só, e lutava com ele um homem. Esse homem aqui é Jesus. Jesus que lutava com ele. E a Bíblia diz que Jacó lutou com esse homem, com o Senhor, até o romper do dia. Só que aquele homem, o Senhor, tocou na articulação da coxa de Jacó. Sabe o que é tocar na articulação da coxa? A coxa é um dos membros mais resistentes do seu corpo. Quando Deus toca na sua coxa, Ele está tocando na sua força. Presta atenção. Você está cansado de dar certo em alguma área? Deixa o Espírito Santo tocar na sua coxa. Eu costumo dizer que você jamais deveria confiar. Você não deveria confiar em uma pessoa que não manca na presença de Deus. Pastor, como assim mancar? Mancar é sinal de que você abriu mão da sua força, da sua capacidade, da sua genialidade. Às vezes você já está acostumado a fazer do jeito certo, mas você ainda não orou perguntando qual que é o jeito de Deus. Porque às vezes o jeito de Deus pode ser muito mais produtivo do que o jeito certo que você aprendeu. Então nós precisamos de depender do Espírito em tudo. A Bíblia diz que Jacó lutou até o romper do dia. Eu acho maravilhoso essa palavra romper do dia, porque essa palavra romper do dia no original significa vir à luz. Presta atenção. Você pode lutar, mas haverá um momento em que a luz de Deus vai brilhar sobre a sua vida. E quando a luz brilhar, a sua força vai embora. Só vai ficar a obra do Espírito na sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida e declarar que esse ano de 2025 vai ser sim um ano de restituição, mas não vai ser na sua força, não vai ser na sua capacidade, vai ser na dependência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai operar, é o Espírito Santo que vai mover, é Deus quem irá trabalhar na sua história, é Deus quem irá construir um futuro extraordinário na dependência de Deus. Por isso, meu querido, dependa do Pai. Remova toda a obra da carne, remova toda a independência de Deus e permita o Espírito Santo ser Deus na sua vida e na sua história, e você vai ver a revolução que o Espírito irá operar na sua vida. Nós somos as únicas pessoas que atrapalhamos o mover de Deus com a nossa independência. Quantas coisas deram errado porque você não dependeu, porque você agiu segundo o seu entendimento. Quantas pessoas você magoou porque na hora de humilhar, de quebrantar e dar espaço para o Espírito agir, você usou a carne e você exalou carne sobre a sua vida e sobre a sua história. Presta atenção, Deus Ele quer que você viva uma vida no quebrantamento do Espírito, na dependência de Deus.
Isso vem quando você permite o Espírito trabalhar no seu coração. Eu gostaria que você se colocasse em pé nessa hora. Eu quero orar por você. Eu quero orar hoje para que o Espírito Santo, Ele possa mover sobre o seu coração e trabalhar na sua vida de uma maneira especial, de maneira que você vai dar espaço para o Senhor mover no seu espírito. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero abençoar hoje a vida de cada um dos seus filhos que aqui estão, daqueles que estão cansados de viverem, ó Deus, segundo a sua força, daqueles que estão exaustos, ó Deus, por fracassarem, por confiarem na sua carne. Eu quero declarar que sobre eles está o poder do teu Espírito, para levá-los a viver uma vida na dependência do Senhor e do teu Espírito. Senhor, eu declaro no nome de Jesus, que o poder do Senhor é liberado sobre eles, para que eles possam viver em vitória, para que eles possam experimentar da sua abundante e gloriosa vitória e graça em todas as áreas das suas vidas. E assim o teu nome seja glorificado na vida deles. Estende as suas mãos para o céu. Diga assim: Espírito Santo, eu quero viver na dependência do Senhor. Livra-me de mim mesmo. Eu quero andar em vitória todas as áreas da minha vida. Diga assim: Espírito Santo, ensina-me a depender de Ti. Ensina-me a confiar no Senhor. Mostra-me e abra os meus olhos, para que eu possa ver a obra do Senhor no meu coração.